Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é fazer uma análise mais rápida para o Bitcoin, focada aí no curto prazo, para a gente também poder discutir o que vai acontecer amanhã, que já está sendo conhecido como o dia D para os mercados. Pode ser um dia mais importante em todos esses últimos meses. Então, começando aqui pelo Bitcoin, no gráfico de 4 horas, a gente testou aquele suporte que eu já tinha setado aqui com vocês, demonstramos forças a partir daqui e conseguimos romper essa primeira resistência mais chata, tranquilo, que vai aqui dos 84.500 até esses 83.500. Então o que eu olho nesse primeiro ponto? A gente já tem uma resistência aqui que pode oferecer um pouco mais de trabalho para o preço, que vai dessa região dos 88 mil dólares, esse último topo que a gente tinha deixado, até mais ou menos esses 85.800 e tá com tudo indicando que a gente vai brigar nessa região aí para as próximas horas. Mas o que pode atrapalhar o Bitcoin? Afinal, esse movimento está bonito, eu vou trazer aqui para vocês na análise de sentimento para ficar um pouco mais claro. E se para você a análise de sentimento ainda está parecendo grego, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde eu explico todo o meu trade system para você se familiarizar e entender como funciona. Então aqui, a gente teve essa última movimentação aqui do Bitcoin que foi relativamente bonita. Para ser um pouco mais, para a gente classificar como perfeito, eu acho que precisaria ter um pouco mais de Open Interest, mas o geral é, a gente teve um Open Interest subindo com o preço subindo e um Long Short Ratio caindo, que mostra que as pessoas que estão abrindo esses contratos aqui estão apostando em baixa, estão abrindo shorts e, cara, a gente sempre comenta o que acontece com a maioria das pessoas nesse mercado, né? Normalmente acabam perdendo dinheiro, por isso configura que esse rompimento está sendo bonito e está sendo confirmado. A gente teve aqui algumas comprinhas a mercado de 150, 105, mais ou menos uma média de 150 milhões, tanto nesse candle quanto nesse aqui, mas sinceramente isso não me parece tão relevante para o preço nesse momento, sabe? Eu costumo levar em consideração para determinar que a gente pode ter chegado no topo, normalmente compras a mercado acima de 400, 500 milhões, aí eu passo a olhar com mais atenção. Como essas aqui não foram tão grandes, para mim ainda não configura que o movimento pode parar por conta disso. Quando a gente olha aqui o sentimento de maneira geral, a gente pode perceber que nessa queda completa aí desde o topo histórico, a gente enxerga um Open Interest caindo e o que isso nos mostra pensando no gráfico diário, que é um prazo maior, que não está tendo interesse pela queda. Então o ponto que eu deixo para vocês é que mesmo com tudo que está acontecendo com o SP500, com essa queda muito forte, cara, o Bitcoin está conseguindo demonstrar força e o fato da gente estar buscando os 85.400 agora prova isso. Então, assim, quando a gente olha para esses indicadores aqui num prazo maior, para mim é fato que se a gente não tivesse passando por um momento tão delicado no mercado tradicional, cara, a probabilidade de a gente ter rompido esse top histórico aqui e ter dado início à nossa tão sonhada out-season era muito grande, mas infelizmente aconteceu do jeito que aconteceu e a gente tem que olhar para os próximos passos, né? E não ficar sonhando para como seria se não tivesse acontecido. Então já fica claro que o movimento foi bonito. A gente tem essa resistência forte aqui, mas para mim nesse momento isso nem é o mais importante. Cara, amanhã tá marcado aí para as 4 horas da tarde aqui do Brasil, para o Donald Trump anunciar o seu plano em relação às tarifas recíprocas, certo? E, pô, para quem está acompanhando o mercado aí mais de perto, já tem noção que isso é o que mais está movimentando, é o que mais está botando medo e incerteza nos mercados de maneira geral nos últimos meses. Então, cara, a gente está pronto para se livrar dessa incerteza e desse medo. Agora, o que pode acontecer com esse anúncio do Trump, né? A gente tem dois caminhos. Se o Trump vai lá, anuncia o plano de tarifa e elas acabam sendo exatamente o que ele estava prometendo nos últimos meses, ou um pouco mais leves, eu acho que a gente pode sim ter um alívio para os mercados e de repente ver uma alta a partir daí, porque por mais que as taxas sejam ruins para os Estados Unidos, pensando economicamente para o futuro, cara, a gente está se livrando dessa incerteza, que é o que mais machucou o mercado, e saindo melhor do que o mercado já precificou. Então, como a gente já sofreu muito nesse período, para mim a probabilidade da gente começar uma alta a partir daí, se acontecer isso, passa a ser muito grande. Agora, o pior cenário possível se chega amanhã e ele traz taxas mais pesadas do que ele já vem prometendo. Cara,
aí sim eu acho que a gente vai ver um impacto muito negativo e por mais que essa alta aqui seja bonita, a gente esteja caminhando aí para romper essas zonas importantes, não vai ter o que segure os mercados, porque eu imagino uma queda forte para o SP500, para a Nasdaq, e se essa queda for tão impactante para esses mercados, imagino o que vai acontecer com o Bitcoin e principalmente com as altcoins. Para mim vai ser um cenário de terra arrasada geral. Então, basicamente, está tudo confirmando que a gente pode subir a partir daqui, mas a gente tem essa grande pedra no nosso caminho. Então, precisamos esperar antes de tomar decisões maiores. Então, o que eu recomendo para você que está começando com o mercado, não tem muita experiência? Cara, em momentos como esse, principalmente num dia tão importante como amanhã, fica longe aí de trades mais curtos, com alavancagem muito alta, porque a probabilidade de você se dar mal é muito grande, beleza? O que eu olharia nesse momento? Por mais que a gente teve uma alta nas altcoins, teve um respiro, né, para todo esse movimento de queda que estava acontecendo, a gente ainda tem a maioria das altcoins em buy zone de longo prazo. Então, que nesse momento você me pergunta, né? Então, pô, tá liberado comprar tudo que eu tenho e acreditar que a partir daqui é lua? Não, essa nunca vai ser a estratégia. A gente se expõe aos poucos conforme temos oportunidades. Então a gente teve diversas oportunidades excelentes aqui nesses pontos. Eu acumulei bastante. E se você não acumulou nada, não conseguiu comprar nada quando estava caindo, eu olharia para de repente comprar alguma coisa, principalmente o Bitcoin que ainda está num preço bom pensando pro longo prazo, mas sem dar all-in. Definitivamente esse não é o momento para dar all-in, beleza? Até porque a gente não teve sinais claros de que agora a gente já formamos o fundo para todo esse movimento, beleza? Então a ideia é mais ou menos essa. Queria comentar com vocês aqui sobre o SP500 também, afinal, quando a gente teve a divulgação do JOLTS Job Openings, a gente teve um movimento bem feio aqui para os mercados, só que acabou que deixamos uma armadilha e voltamos a subir. O mesmo acontece com o Bitcoin. Na hora da divulgação do dado, que foi mais ou menos 10h30 da manhã, a gente teve aqui, deixa eu trazer para um gráfico menor para ficar mais fácil, quero mostrar exatamente a movimentação. A gente teve aqui, ó, essa movimentação, chegamos a fazer uma queda aí de quase 1,4%, mas deixamos uma armadilha bem nesse ponto importante e estamos brigando em pontos acima. Então o que acontece? Esse JOLTS, ele veio menor do que o esperado, beleza? O que significa que menos empregos foram gerados nesse período para os Estados Unidos. Então isso trouxe uma preocupação no mercado, mas de qualquer forma já deixamos esse fundo aqui, fizemos essa armadilha e agora resta esperar para ver o que vai acontecer nos próximos passos, beleza? Mas lembrando que o mais importante para amanhã, para a semana e como eu disse no começo do vídeo, para todos esses meses que estamos passando, vai ser o que Trump vai falar dessa vez. Será que ele vai falar alguma coisa que vai ajudar a gente? O que você acha? Deixa aí nos comentários para a gente iniciar uma discussão sobre o assunto, beleza? Então a ideia é mais ou menos essa. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, seu comentário, sua sugestão. Afinal, é só assim que conseguimos continuar melhorando o conteúdo desse canal e trazendo coisas que realmente são relevantes para vocês, tranquilo? Então, no mais, vamos ficando por aqui e voltaremos amanhã após a divulgação dessas tarifas, porque eu acho que a gente vai ter muito o que conversar, beleza? Se vemos no próximo vídeo e até mais!